Assembleia Notícias. 2015 foi um ano de muito trabalho, eficiência e transparência na Assembleia. Uma ampla reforma administrativa reduziu gastos e melhorou a qualidade dos serviços. Os recursos economizados serão investidos na saúde pública. A Assembleia aguarda a licitação das ambulâncias a cargo do governo do estado. O projeto Assembleia Itinerante levou serviços ao interior. Foram realizadas dezenas de audiências públicas e aprovadas centenas de proposições e novas leis. A fiscalização foi ampliada com a abertura de 4 comissões de inquérito. Novas frentes parlamentares foram criadas, como a dos municípios da Baixada Cuiabana e a que trabalha pela conclusão do VLT. A Sala da Mulher intensificou suas ações filantrópicas e o Teatro Zulmira Canavarros assegurou a promoção da arte e da cultura mato-grossenses. A Assembleia mudou e o trabalho realizado melhora a vida de todos. Olá, internauta. Hoje eu converso com ele que depois de 6 mandatos como deputado federal, foi eleito senador por Mato Grosso nas eleições de 2014. Não bastasse isso, ele ainda acumula a função de presidente do Partido da República em Mato Grosso. Você já sabe de quem eu estou falando, né? Eu estou ao lado do senador por Mato Grosso, Wellington Fagundes. Olá, senador, e obrigada pela presença aqui na RDTV. A satisfação é minha, Thalita. Quero aproveitar para cumprimentar também todos os mato-grossenses. Esperar que o ano 2016, que será um ano de muitos desafios, a gente possa encontrar a força, a energia, o equilíbrio para fazer com que esse ano possa também ser um ano de oportunidades. 2015, como foi para o senhor essa experiência no primeiro ano como senador por Mato Grosso? Foi diferente daquilo que estava acostumado lá na Câmara Federal? É claro que é uma outra casa, com um trabalho diferente, com mais responsabilidades. Estar na Câmara dos Deputados por 24 anos foi um aprendizado na convivência com uma casa mais agitada, né, uma casa de mais confronto. Já o Senado não, é a casa da moderação, são políticos mais experientes, como a própria legislação diz, tem que ter 35 anos, além também de ser uma casa onde os estados têm uma representação igualitária. Enquanto nós temos 8 deputados federais, Mato Grosso, São Paulo tem 70, mas no Senado não, temos 3 senadores de Mato Grosso, de São Paulo, do Rio Grande do Sul, ou seja, todos é uma casa que tem essa representação igualitária e com isso então o diálogo ele é maior e também porque nós representamos os estados, cada um tem uma preocupação também de buscar fazer uma legislação que atenda todos os estados. Eu sou um municipalista convicto, sempre trabalhei, né, nessa área e lá também temos que trabalhar uma melhor repartição do recurso público, a valorização do município, mas claro, sempre pensando nessa representação do Estado que cada um representa. E até, inclusive, como senador da República, sei esta responsabilidade, o que é principalmente para Mato Grosso. Porque mesmo tendo 3 senadores no Senado, nós temos só 8 deputados. Então, somos só 11. Então, a gente tem que ter muita união, e aí, no caso como senador, muita cautela, muito diálogo. Foi um ano de muito aprendizado, porque, claro, é um momento novo no país, né? Um momento de crise que estamos vivendo, e nesses 24 anos como deputado, nós nunca tivemos uma crise política e econômica junto. Ou era uma política ou era econômica. Na época do Sarney, econômica, na época do Collor, política, do Fernando Henrique, econômica. Já agora não, nós temos 2 crises acumuladas, a crise política e a crise econômica. Aí aquilo, qual tem que se resolver primeiro? Claro, eu não tenho dúvida que é a crise política, porque a crise política acaba aprofundando a crise econômica. Por causa da instabilidade que se gera em relação à imagem do país, né, senador? A gente já chega lá. Força do Estado. O senhor acredita que o fato de termos 3 senadores para cada estado garantiu mais equilíbrio nesse trânsito do senhor no Senado Federal, ou há realmente forças políticas relacionadas a senador Y, X ou Z de determinados estados, especialmente da região Sudeste e Sul, que a gente sabe que tem mais força política na Câmara Federal? Bom, nas eleições, no Senado a renovação é diferente, né? A cada 4 anos nós temos uma renovação na Câmara dos Deputados, que ela fica em média de 50%, 55%. Já no Senado não.
Em 4 anos são 2/3 e depois, na próxima eleição, 1/3, né? Que foi o caso dessa eleição agora, onde foram só senadores por cada estado. E tem, então, com isso, uma renovação também diferente da Câmara dos Deputados. E é claro que eu tenho sempre dito, né? O Senado da República é a casa da moderação, do diálogo, e portanto, você não pode chegar lá querendo fazer só na individualismo, só na individualidade. E minha característica, eu sempre tenho dito, eu não sou homem de briga, eu sou homem de luta. E assim eu tenho procurado fazer. Por exemplo, Mato Grosso mesmo foi uma luta muito grande nossa para trazer os recursos do FEX. Foram quase 500 milhões que vieram para Mato Grosso. E mesmo aqui em Mato Grosso, eu sendo oposição ao governo pelo táxi, tivemos em palanques opostos, e aliás foi a primeira vez na história que um senador foi eleito em um palanque diferente. Agora, as eleições passaram. Isso sempre foi a minha vida política, né? Eu acho que quem ganha eleição tem que ter mais humildade do que quem perde. E passaram as eleições, cada um subiu no palanque, levou as suas propostas e o povo elegeu. Então, aí nós temos responsabilidade como um todo. Então, o meu papel lá em Brasília, sabendo que é Mato Grosso, um estado em crescimento, em desenvolvimento, um estado de 900 mil quilômetros quadrados, temos menos de 4 milhões de habitantes, são 3 milhões e meio, 3 milhões e 600 mil habitantes, portanto um estado que necessita de investimento em todas as áreas, na saúde, na educação, na infraestrutura. Então eu penso que não é bem um papel de um deputado, de um senador, um deputado até pode, mas de um senador de Mato Grosso, estar lá só para fazer discursos, para aparecer. Eu prefiro ser um conciliador, estar buscando os recursos, como fizemos com o FEX. Eu fui o relator na Comissão de Constituição e Justiça e fui o parlamentar que buscou o apoiamento para a gente votar em regime de urgência. Certo. Isso trouxe recurso para o Estado e para os municípios de Mato Grosso, são quase 500 milhões. Com isso, foi permitido que os municípios pudessem pagar os salários, o governo do Estado também, e assim é que eu quero fazer, estender a mão, inclusive, aos adversários. Porque você está trabalhando dessa forma, você está indo ao encontro do interesse da população. Então, não encontrem do senador Wellington aquele senador que vai estar lá só para brigar. Não, por exemplo, vivemos uma crise, mas eu acho que eu tenho que buscar ajudar até para que Mato Grosso receba os benefícios. Senador, me fale um pouquinho sobre a questão da sua atuação propriamente dita no Senado. O senhor falou desse trabalho de conciliação, de busca de recursos, mas o senhor também tem trabalhado em algumas frentes parlamentares, também tem trabalhado em comissões. Como que foi esse trabalho, esse remanejamento do senhor no Senado Federal, diante também de muita atuação lá na Câmara Federal? Esse sim, a experiência de ter sido deputado, por 6 mandatos, isso claro que contribui muito, porque a gente já chega conhecendo né, o trabalho do que representa a atuação de um parlamentar. Nós tivemos a oportunidade de conhecer os novos companheiros, a metodologia do Senado, mas esse trabalho da atuação parlamentar, esse sim já era, vamos dizer, já era o meu métier, né? Então agora eu tive a oportunidade, como presidente da Frente Parlamentar de Logística, Transporte e Armazenamento, buscar isso que é mais importante para o Brasil e em especial para Mato Grosso, que é a melhoria da nossa logística. Porque o Mato Grosso está no centro do Brasil. Nós somos o maior produtor das matérias-primas, que são produtos que exigem muito transporte, alto volume, alto preço e alto volume, com muito peso e pouca manutenção. Pouco valor agregado. Então nós tínhamos que comprar os nossos insumos e vender esses produtos para os portos a distâncias longas. Então nós temos que ter infraestrutura. E aí não só a infraestrutura do Estado, mas a infraestrutura para o nosso produto chegar lá no porto e poder ser exportado. De toda a malha viária. É importante o trabalho da lei que votamos na questão da modernização dos nossos portos, a melhoria de recursos para a logística como um todo, como é o programa aeroviário, ou seja, fazer com que os sistemas modais eles possam se falarem. O Brasil ele optou pelo rodoviarismo. Nós diminuímos nos últimos 35 anos
50 anos, a nossa malha ferroviária. Nós tínhamos 30 e poucos mil quilômetros funcionando, hoje temos 12 a 15 mil funcionando. Ou seja, investimos muito nas rodovias, que é um transporte bom, só que é muito mais caro o frete. Valor então, para nós aqui, nós precisamos de rodovia, mas precisamos principalmente de ferrovia, precisamos de hidrovias, precisamos também do aeroporto. Por exemplo, a minha luta pelo aeroporto de Várzea Grande. Nós queremos concessionar, porque nós estamos aqui no centro do Brasil, no centro da América do Sul. Esse aeroporto de Várzea Grande, com 750 hectares, ele pode ser uma grande mola propulsora do desenvolvimento de Cuiabá, de Várzea Grande e de Mato Grosso. Interligar com o Mercosul, fazer isso, que aqui está um mercado consumidor muito grande. Que de fato seja um aeroporto internacional. Um aeroporto internacional. Inclusive, agora, a última reunião que eu tive com a presidente Dilma, na posse do ministro Nelson da Fazenda, nos reunimos à noite na casa dela, e uma das colocações minhas foi exatamente a concessão do aeroporto de Várzea Grande, e também a questão da conclusão da duplicação da divisa de Mato Grosso do Sul até Sinop. Essa estrada foi concessionada, já está sendo cobrado o pedágio, as obras foram feitas pela concessionária, está indo no ritmo normal, só que o trecho entre Rondonópolis e Cuiabá está devagar. O governo não está pagando em dia, e nós queremos a priorização, porque esse trecho é o trecho de Rondonópolis a Posto Gil que mais acontece acidentes frontais do Brasil. Então eu disse para a presidenta, com vida a gente não pode brincar, então eu não abro mão e vou estar cobrando, e estamos buscando alternativa para que essas obras agora, acabe a chuva, elas retomem. Isso foi uma bandeira minha, porque sou mato-grossense, vivo aqui e sei da importância dessa e outras estradas. Senador, o senhor sempre trabalhou muito a bandeira da logística, né? Em todos os mandatos enquanto deputado federal e agora como senador também trabalhando nessa área. Como de fato podemos implementar, por meio do governo federal e do Senado, essas discussões entre os parlamentares, a garantia das hidrovias, que é uma discussão muito antiga em relação à implantação das hidrovias, e as ferrovias, assegurar que de fato elas cheguem a Mato Grosso, porque a gente vê que ela caminha a passos muito lentos. Bom, a ferrovia chegou a Rondonópolis, né? Então foi um grande avanço. Agora precisamos fazer com que ela chegue a Cuiabá e vá encontrar-se ao Nortão. Aqui às vezes as pessoas fazem muita política na hora da campanha, né? Quem é a favor, quem é contra. Claro que nós queremos que a ferrovia chegue a Cuiabá e vá para frente. O ideal seria que o Mato Grosso todo ele tivesse uma trança de ferrovias e estradas, né, e hidrovias. O desenvolvimento de Mato Grosso se deu pela hidrovia Paraguai-Paraná. Então, eu sempre tenho dito, gente, a tecnologia mudou. Não são mais os rios que têm que se adaptar às embarcações. Hoje a tecnologia pode fazer perfeitamente com que os rios tenham condições de receber a embarcação ideal. Então, por que está parada a hidrovia Paraguai-Paraná até hoje? Né? À época, inclusive o governador Pedro Taques era ministro do Ministério Público, ele foi um dos que promoveu a ação. Tudo bem, hoje ele é governador, vamos nos unir e resolver esse problema. Por isso, inclusive, nós colocamos recursos na 174, como um todo. A 174 foi a emenda prioritária da nossa bancada, porque é importante a gente fazer o asfaltamento de Casses até o Porto de Morrinhos, que já está federalizada. Também a 174 ligando até Colniz, Aripuanã, é uma obra que nós conseguimos incluir no PAC, no governo passado. Certo. Hoje o Silval é muito criticado, mas foi uma ação positiva. Por isso que eu digo, ninguém é tão perfeito, ninguém é tão mal. Então, todos os governos tiveram a sua contribuição. Então, hoje, nós vamos, nesse mandato, vou estar brigando, lutando nessa questão da logística, porque nós temos, Mato Grosso é um estado de solução. Cada recurso que se investe aqui, o retorno para o Brasil é muito grande. Por isso é que eu tenho que dizer mais uma vez, eu prefiro estar em Brasília, não para fazer oposição em Mato Grosso, mas sim para ajudar o meu estado e lá exigir o que é de direito do nosso estado. Por isso é que eu faço parte da base. Hoje eu sou líder do meu partido, do PR, e claro, vou aproveitar esse espaço da liderança, da vice-liderança do governo, para buscar
e junto com os meus pares e também apoiando o governo e as prefeituras do estado de Mato Grosso. Falando justamente... Aliás, é no município que as pessoas vivem. Exato, na cidade. Lá é que existem os problemas. A melhor solução é a parceria com os prefeitos, vereadores, porque eles vivem com a comunidade, eles sabem o que é mais necessário. Às vezes uma obra decidida em Brasília não é aquilo que a comunidade mais precisa. Por isso que é importante essa relação sempre mais próxima possível. O senhor falou do relacionamento com o governo Táxi, apesar de ser do grupo de oposição, mas tem conseguido ter uma interlocução com o governador? Chegou de conversar com ele várias vezes em 2015 ou não? Tem trabalhado mais por meio da bancada, por meio dos interlocutores dele? A imprensa já me perguntou várias vezes, quando foi os 100 dias do Pedro Táxi, que nota eu daria. Eu disse, olha, essa história de 100 dias... foi um fato que ocorreu nos Estados Unidos, uma crise que ocorreu do governo Roosevelt, que pediu 100 dias de trégua. No Mato Grosso não, nós somos o estado que mais desenvolve. Quando completou um ano, vieram me questionar da mesma forma que nota eu deveria dar ao Pedro. Olha, gente, é melhor nota é o povo. Né? O que eu tenho que fazer como político é buscar ajudar. O governador Pedro, esse ano passado, claro que ele teve... todo o governo está começando, tem que colocar o seu ritmo e ele será julgado ao final do seu mandato pelo que ele fez e pelo que não fez. Né? As transformações que ele disse que está implementando e o povo, claro, quer o resultado. O povo quer austeridade, mas o povo também quer a melhoria na escola, quer a segurança funcionando, enfim. Então, o nosso relacionamento com a bancada, do modo geral, foi muito bom. Todas as vezes que ele foi a Brasília, nós colocamos os recursos no orçamento, lutamos pelo FEX. Mas o senhor é recebido no gabinete dele? Olha, eu só fui uma vez, junto com a bancada. Sim. Mas eu creio que o governo está atuando dentro do seu papel aqui no Estado. E como senador, claro que nós somos muito mais demandados em Brasília. Então, todas as vezes que o governador foi a Brasília, que teve reunião conosco lá, eu estive presente. Assim. Quando convidou, estive aqui em outras reuniões, como a gente encontra-se, discute-se, mas claro, o meu partido não participa do governo do Pedro. Mas não somos radicais, eu sempre tenho dito, como presidente do PR, nós não somos sectários, nós não temos veto a ninguém. Nós entendemos que temos que conversar com todos os partidos, porque nenhum partido é perfeito. As pessoas, aliás, o partido é até perfeito, as pessoas é que não são, às vezes. Então, eu penso que o diálogo é o melhor caminho. 2016 seria o ano para ele apontar mais resultados? Porque o primeiro ano o senhor falou, é mais de conhecer... Para o governo do Estado? Para o governo do Estado. Olha, eu acho que Porque ele vai trabalhar com planejamento Mato Grosso próprio. Nós vivemos uma situação privilegiada. É um Estado ainda em desenvolvimento. É um Estado que aumentou a arrecadação, enquanto no Brasil todo diminuiu. O Estado aumentou, e não é agora não. Estamos falando de resultado de 2010 e 2013 e continua aumentando. Por quê? Pela força do Estado, pela condição geográfica e pelo tamanho do Estado. Então nós temos muito espaço ainda. Então o governo do Estado recebeu o FEX, o governo do Estado recebeu agora, no final do ano, quase 400 milhões da JBS e aumentou a arrecadação e o governo está fazendo o seu papel de adequar. Então eu acredito que este ano vai ser um ano ainda, mesmo com as dificuldades do Brasil, acho que o governo de Mato Grosso vai estar numa situação boa. É possível comparar o governo Táxi com o governo Silval? O senhor sempre foi um defensor do governo Silval, até porque estava na base do governo dele, das obras que foram trazidas por causa da realização da Copa, algumas ainda inacabadas, mas do processo de modernização que o Estado passava. Hoje, o ex-governador se encontra detido, preso, em razão de algumas irregularidades. É possível ainda manter esse discurso de que o governo Silval foi um governo bom? Olha, como eu disse, não tem governo perfeito. Não existe, cada governo tem o seu momento, a sua marca. O presidente da República, desde o Collor, teve os seus momentos positivos. Lembra que ele falou que o Brasil era as carroças? Então começou a questionar, o Brasil abriu. Depois ele foi impeachmentado, porque não tinha apoio político. Veio o governo Itamar, com o Real, um governo curto, fez muito aspecto positivo. Aí veio Itamar Franco, que era o ministro dele, elegeu-se, não, veio o Fernando Henrique, elegeu-se em cima do Plano Real, teve a sua era
ter o primeiro governo, um bom governo, o segundo governo com crise, da mesma forma que cada um, Sarney teve uma crise financeira, na época a inflação chegou a 80%, aqui no estado também, cada governador teve o seu papel. Né? Cada um, governo do Dante, eu me lembro bem, que foi o governo de fazer a arrumação da casa, como ele dizia. Então, naquele momento, veio as privatizações, as concessões. Então, cada governo teve o seu momento. Eu acho que o Silvaldo ele teve a grande oportunidade, que foi exatamente a Copa do Mundo, que muitos criticam hoje. Mas o Estado pôde ter recursos aprovados do BNDES, que a maioria das obras estão aí ainda para o Pedro fazer, contratadas, com dinheiro disponível para o governo do Estado. O Proconcreto e outras obras, como também toda essa parte de mobilidade urbana, que foi recurso que nós trabalhamos junto ao Ministério do Transporte, não foi endividamento do governo, não. Agora, quem tem que fazer a obra e fiscalizar, quem tem que fazer a obra é o governo. Quem tem que fiscalizar é o Tribunal de Contas. Nós, os parlamentares, lutamos lá em Brasília para trazer o recurso. E assim nós fizemos. Assim como também o aeroporto, conseguimos o convênio, a obra foi tocada, infelizmente, até hoje não concluiu. O aeroporto de Várzea Grande é a pior nota. Foi retomada a obra agora e nós vamos estar lá cobrando e fazendo o nosso papel de garantir os recursos. Assim como várias obras que aconteceram aqui em Cuiabá e Várzea Grande na mobilidade. Então, o Mato Grosso reclamou o momento da concentração de recursos em Cuiabá e Várzea Grande, mas o MT integrado foi a compensação que foi feito. Agora, por exemplo, nós estamos já acertando, inclusive, o reescalonamento da dívida dos estados brasileiros. Ou seja, vai diminuir a taxa, isso vai dar mais um fôlego. E isso é um trabalho que todos nós lá no Congresso estamos fazendo. Então, por isso, eu acredito que o governo de Mato Grosso será um dos melhores momentos ainda, dado a situação nacional. É um estado solução. Mas o senhor acha então que o governo Tax herdou coisas boas do governo Silva, porque ele falou muito das auditorias, das irregularidades, das histórias. Quando o Blário entrou, ele só se falava em caixa preta. Só falava-se em caixa preta, né? Herdou o governo do Dante de Oliveira. Só se falava em caixa preta. Hoje a agricultura, se é uma agricultura forte, foi graças aos programas que o Dante criou no Mato Grosso. Então o Tax deve reconhecer algodão, isso. Enfim. E aí depois o Blário pediu desculpa à mãe do Dante, porque foi um erro dele ficar olhando para trás e as acusações que foram feitas depois não era bem essa a realidade. Então o tempo dirá. O Silvaldo está hoje preso. Ele vai responder pelos processos que vier agora. Claro que ele teve os pontos positivos. Pontos negativos, todos os governos também tiveram. Tá certo, senador. A gente encerra essa primeira parte da entrevista e já a gente volta a conversar, certo? Ok. Tá bom, então você continue com a gente acessando o portal RD News no endereço rdnews.com.br ou o canal do RDTV no endereço rdnews.com.br/RDTV. RDTV TV Web todo dia.